Buenos días, chicos. Empezamos ahora nuestra clase de este viernes 26 de junio ahora. Y esta será nuestra primera aula del segundo trimestre, ¿vale? Muy bien, así que empezamos. Vamos a tener un tema que está relacionado a los verbos en pretérito todavía. Y empezaremos con preguntas y interpretación de texto para que entrenemos ahí para evaluaciones y más concursos que vamos a hacer en el decorrer de nuestra vida estudiantil o profesional, ¿vale? Aquí empezamos esta unidad con el tema Había una vez, lo que remete a hechos en el pasado, ¿vale? Las preguntas, por favor, aquí de esta actividad van a responder. Sigue acompañando conmigo aquí con el cursor y leyendo junto conmigo, ¿vale? Todas las preguntas van a contestar en español, como indica aquí en portugués, ¿vale? Para que no olvides de que todas las actividades de español se hacen en la lengua española, ¿vale? Yo pregunto en el que sabes, 3 preguntitas aquí para introducir nuestro tema. La primera pregunta es todas las 3 personal, ¿vale? Son respostas tuyas. Vamos falar em português caso alguém não tenha entendido. Oitavo e nono, como a gente sempre faz em sala de aula, ó. Essas 3 perguntinhas são pessoais. Você vai responder em espanhol. Lembra que a pergunta está em espanhol, você vai responder em espanhol também, ok? Vamos tentar aí responder o mais claramente, usando o maior número de palavras que a gente já conhece estando no oitavo e nono ano, tá certo? A primeira perguntinha tá aqui, ó. Prefieres ler livros ou ver películas? E por quê? Nosso tema tratará de escritas, tá? Nono ano já viu, ano passado nós falamos sobre partes de livro e filmes. Não vamos fazer isso esse ano não, tá ok? Mas nós vamos tratar sobre histórias. Quando a gente fala em verbo no pretérito, pessoal, a gente está falando em contar histórias, não é? O que seja fábula, como a gente viu anteriormente no primeiro trimestre, ou qualquer gênero literário em que eu tenho que reproduzir fatos que aconteceram. Então, nós vamos trabalhar esse tema nesse trimestre. Você vai responder se você prefere, então, livros ou películas. Aí, vamos relembrar aí, oitavo ano se esqueceu. Películas aqui são filmes, não é isso? Qual das duas leituras você prefere das histórias? A leitura em que você utiliza palavras e faz fluir a sua imaginação, ou você prefere que elas sejam reproduzidas com imagens, sons, cenários, como acontece nas películas, nos filmes, ok? Justifica a sua resposta aí com este porquê, vale? A segunda pergunta é, qual é tu gênero literário? Deixa marcar. Qual é tu gênero literário e o cinematográfico favorito? E dá exemplos. Claro que os gêneros literários e cinematográficos, pessoal, é como no português, tá? Quando a gente fala de gênero, o que a gente está falando? É masculino e feminino aqui não, tá bem? Estamos falando de arte. E gêneros aqui literários e cinematográficos trata-se de drama, romance, aventura, policial, terror, comédia e por aí vai, tá certo? A sua pergunta é, qual é o seu favorito? Você vai me dar exemplos de obras, seja na literatura, coloque nome de livros, seja no cinema, coloque nome de filmes. Posso colocar os dois também, se quiser, né, professora? Claro que sim. Beleza? Terceira pergunta. Já has leído algum livro que se transformou em película? Qual? Duvido muito que vocês não tenham assistido nenhum filme que não tenha sido baseado em algum livro. Não vou nem comentar o meu preferido, né, pessoal? Então, olha só. Existem vários livros que hoje em dia foram transformados em filmes. Dê exemplo do que vocês já assistiram. Não importa se vocês gostaram ou não, né? Mas você já leu algum e que virou filme? Escrevam aqui, obviamente, respostas das 3 perguntinhas em espanhol, tá bem? Para treiná-los, aí vou falar em português também para vocês compreenderem direitinho. E a gente volta a esse tema aqui numa live de espanhol que a gente terá, tá? Mas nesse momento,
este texto chamado Cuentos de la Selva, eu não vou ler com vocês. Eu vou deixar para que vocês tenham o grau de dificuldade de cada um. Alguns vão entender um pouco melhor, outros vão entender com mais dificuldade, mas a gente tem o recurso dos dicionários. Estando em casa, vamos recorrer aos dicionários online, são bons, tá? Lembra, Google Tradutor não é dicionário, tá certo? Google Tradutor tem grandes falhas, mas os dicionários, ele vai ser muito mais fiel às palavras e os seus significados. Então, precisou, li meu conto, né? Cuentos de la Selva, li meu texto, perdão. Li meu texto e eu preciso recorrer a algum recurso de dicionário para eu saber qual é a palavra? Ok, vou lá, corro no dicionário de papel ou online, que é mais prático, e tiro a minha dúvida. Óbvio, gente, que se vocês estão prestando um concurso, seja aí o concurso que for que vocês prestaram aí na vidinha de vocês, para entrar numa universidade ou o que seja, no mestrado, vocês não vão ter o recurso de olhar no dicionário, né? Mas nesse momento ainda podemos. Se você quiser fazer o teste de tentar ler o texto todinho, olha, finaliza aqui, sem o recurso do dicionário e tentar responder as perguntas, ok. Não conseguindo, volta ao texto, vai ao dicionário e procure as suas dúvidas. Lembra uma coisa que eu falo sempre em sala de aula: leitura, seja em português e mais ainda intensamente nas línguas estrangeiras, não adianta, galera, vocês lerem o texto uma vez e achar que entenderam. Não tem como. Por mais pequeno, por mais simples que possa parecer, literatura será sempre literatura. Nós, professores, não lemos um texto uma vez para nós compreendermos. Imagina quantos textos já lemos na vida. Então, você como aluno, não tem como você entender um texto 100% com uma única leitura. Então, faça o esforço. Às vezes a preguiça toma conta da gente, mas deixa a preguiça de lado. Vai lá, leia o texto uma vez. O texto que a gente lê uma vez, ele é para a gente se familiarizar. Você se ambientaliza com o texto. É a mesma coisa que a gente estiver entrando, galera, em um ambiente novo. Você entra na casa de um amigo para visitar. Você não consegue enxergar a casa dele, a sala da casa dele, por exemplo, na primeira vez que você está entrando nessa casa. Você nota as coisas, mas você realmente se familiariza e você enxerga os detalhes quando você está lá 1, 2, 3, 4 vezes, né? Assim, então, na leitura é a mesma coisa. Você se familiariza com o local na primeira leitura, mas os detalhes, os pontos, o que chama atenção no texto, você só vai conseguir com mais de uma leitura. Seja 2, seja 3, não tenham preguiça nesse momento. Vamos aproveitar, ó, que o texto é até curtinho, tá certo? Como nas atividades anteriores, vocês podem, ó, copiar as atividades no caderno. Claro que o texto não, né? O texto você vai se basear aqui na sua cópia que está no portal, está publicada no portal, vai ficar no portal até o final do ano. Você vai olhar o texto e vai responder as perguntas. Tanto você pode copiar as atividades no caderno, quanto, se você tiver o recurso de imprimir, pode imprimir essa atividade e colar no seu caderno de espanhol. Tá ok? Claro que é mais prático colar. Mas se você não tem esse recurso, copia. Mas, por favor, gente, ó, esse trimestre vai ter que ser um pouco mais rigoroso. Copia o enunciado, porque eu preciso saber de que se trata quando vocês me mandam as imagens. Eu preciso, ó, desse enunciado aqui, había uma vez, que você coloque a data no seu caderno, coloque o título e você, essas 3 perguntas, por exemplo, terão que ser copiadas, tá? Quem está fazendo cópia tem que copiar. A partir daqui, você pode colocar o número 2, título, e depois, sim, colocar a letra A, B, C e tudo mais, porque senão está muito difícil de conseguir avaliar o que vocês têm escrito, tá certo? Então, vamos fazer esse combinadinho agora, primeira atividade do segundo trimestre, tá bem? Outra dica, por favor, não atrasem em mandar suas atividades lá para o Corrigindo Atividades, tá? Para o e-mail do colégio. Então, vamos lá, ó. Também como teste, eu não posso ler essas perguntas com vocês. Por quê? Eu preciso que você compreenda o enunciado. Não adianta nada eu ter compreendido o texto se eu não compreendo o que está me perguntando. Então, vamos fazer esse teste. Na live, aí sim, a gente lê
e tira as dúvidas de vocês, tá? Mas eu não quero mexer com vocês aqui nesse momento, não. Vamos ver o que vocês entendem, se vocês entendem realmente o que a pessoa que preparou esse teste para vocês quer que vocês... a que nível que ele quer que vocês cheguem, tá? Então, vamos lá. Ó, são perguntas A, B e C. Pergunta A, B e C, isso aí. No 3, eu tenho aqui uma atividade daquelas de corrigir as afirmações que estão incorretas, né? Eu tenho de letra A a D, e nessas frases tem alguma coisa que está incorreta segundo o texto. Você vai colocar a correção aqui na linha, tá? O que tiver incorreto na frase, por exemplo, na letra A. Cuentos de la Selva não é a primeira película de Norma Ruiz e Línea Romero basada em uma obra literária. Ele fez essa afirmação. O que tem de errado nessa afirmação? Conserte o erro na linha que segue, tá? Assim vocês fazem com a letra B, C e D. Vamos lá? Número 4. Mais uma perguntinha, ó. Essa eu vou ler. Que animales crees que decidiram resistir à invasão? Por que eu estou lendo essa? Eu não quero que vocês respondam, simplesmente. Ele quer aqui que você transcreva o fragmento do texto, tá? Vai lá no texto, onde acontece esse fato, você vai transcrever, ou seja, vai abrir aspas aqui, pega a parte do texto, coloca a parte do texto completa, onde tem esse fato, tá? E quando terminar, fecha aspas aqui. Tudo bem? Desconfigurou aqui um pouquinho. Desculpa aí. Deixa eu acertar, mas o de vocês lá no portal tá correto, tá? Lembra que eu fico no computador de Enzo? E aí ele me desconfigura de um computador para outro. 5. Também não vou ler, não. Porque essa daqui eu preciso saber se vocês entenderam isso daqui, tá? A gente conversa na live, caso você não tenha entendido. Então, vou deixar essa aqui quieta para saber se você consegue interpretar esse enunciado. Vale? Muito bem. Então, olha só, amores. Aqui eu tenho os 6. Não vou nem consertar, não, que está mais ou menos assim lá o de vocês também. Eu tenho só o enunciado aqui e minha atividade está na outra página. Olha só. Claro que eu tenho uma imagem só ilustrativa aqui do lado, tá? Dizendo assim, ó. A semana passada, fui ao cine e vi a película El Niño con el pijama a rayas. 2 años antes había leído el libro que me había gustado mucho. La semana pasada fui al cine y vi la película El Niño con el pijama a rayas. 2 años antes había leído el libro que me había gustado mucho. Perceberam que ele fala de um filme que foi baseado em um livro, né? Um livro que virou filme. Quando a gente vê esse título aqui, El Niño con el pijama a rayas, eu acho que talvez vocês se lembrem de algum título assim de um filme traduzido para o português, mas lembra, nas nossas lives aí de cinema, a gente tem falado muito de os títulos, eles não são originais muitas vezes, não é? Às vezes ele segue bem o original da obra, mas às vezes na tradução para outra língua ele muda completamente até o sentido às vezes. É muito parecido com o português, esse daqui, se a gente for traduzir, o menino de pijama listrado, né? A gente colocou no português do pijama, aqui no espanhol eles colocam com o pijama, mas a gente consegue remeter ao filme maravilhoso, inclusive se alguém não assistiu, assista. O que nós vamos fazer dessa atividade, galera? Aqui, novidade, então, que a gente não fez ainda nesse momento, ó, uma atividade de audição. A distância não é tão bom quanto a gente juntinho, mas vai ficar bom porque você pode parar quantas vezes a audição você quiser aí para completar a atividade, tá certo? O que consiste, ó? 6. Escute um fragmento del cuento Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga e haz los ejercicios que figuram a continuação. Então, nós vamos escutar esse conto chamado Las medias de los flamencos. O autor está aqui, né? O Horácio Quiroga, muito famoso na América Latina inteira. E vocês vão perceber que a atividade está aqui, letra A, B e C, porém não tem transcrição,
tá? É uma atividade só de audição mesmo. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o som. Aqui em casa eu posso passar uma vez só, porque à medida que você for escutando, não compreendeu, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser na parte do som e tentar entender as palavrinhas, tá certo? A nossa atividade consiste em fazer aquela atividade básica de relacionar. Ó, relaciona cada animal com el adorno que havia puesto antes del baile. Não vou dizer nenhuma tradução aqui, tá? Porque eu acho que está bem simples até para o aluno brasileiro. Relaciona cada animal com el adorno que havia puesto antes del baile. Então, nós temos aqui na primeira coluna ranas, jacarés, víboras, sapos. Do outro lado, que você vai relacionar segundo o que você vai ouvir durante o texto. Traje de bailarina, perfume e uma luciérnaga, escamas de pescado, collar de bananas. Vale? A segunda perguntinha relacionada ao conto é essa daqui, ó. Contesta, responda. E los flamencos, que decidieran hacer? Com que intenção? Perceba que tem duas perguntas, ó. O que os flamingos fizeram? O que eles decidiram fazer? E qual a intenção deles ao fazer isso que eles fizeram? Então, preste atenção tanto nessa parte aqui, ó, que a gente acabou de ler, quanto nessa pergunta que ele faz, tá certo? A letra C, daqui a pouquinho eu explico. É uma coisa à parte da nossa audição. Então, vou começar, tá? Me dá um tempinho aqui que eu tô colocando o CD e vocês... Repito, vou colocar uma vez só. Se você precisar de mais de uma audição, como a gente faz em sala de aula, né, pessoal? A gente ouve 2, 3 vezes se necessário. Você pode parar o seu vídeo aqui quantas vezes forem necessárias. E não precisa ficar repetindo, tá certo? Então, vamos a ver. Vamos a começar. Presta atenção. É muito importante, se você puder, o que a gente não pode fazer em sala de aula, que a gente não tem um fone para cada um, mas, ó, em casa dá para vocês colocarem um foninho de ouvido, que a audição vai ficar muito melhor, muito mais nítida para você fazer a compreensão do sotaque de cada língua, da forma de falar de cada narrador, tá certo? Vamos a começar, então, e eu vou a callar-me para que vosotros escuchen la historieta del cuento que está aquí, mira, las medias de los flamencos, ¿vale? Entonces, a ver, vou poner aqui, você vai fazendo com a sua folha, tá, gente? Pega a sua folhinha que você imprimiu, caso você tenha impresso, ou já vai colocando no seu caderno aí essa parte. Dá uma parada no vídeo, já copia e vai fazendo, tá certo? Bueno, vamos a empezar entonces, a ver. Espera un ratito. Ahora sí. Actividad 1, página 81. Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y los sapos, a los flamencos y a los yacarés y los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgado como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse.
cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentina, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Muy bien. Entonces no tengo que poner otra vez, porque si no han comprendido pueden parar el video y poner otra vez y escuchar cuantas veces sea necesario. Pero uma observação, oitavo e nono. Vou falar em português para vocês não falarem que vocês não entenderam. Olha só. Façam essa atividade A e B, respondam aí, segundo a sua audição. Porém, na nossa live de espanhol a ser marcada, eu vou perguntar para vocês sobre essa história. Vocês vão me contar essa história. Aqui tem algumas perguntinhas só, mas eu vou pedir vocês para me contarem esse conto, traduzindo ele para o português. Não traduzindo literalmente, mas vocês vão me contar o que acontece, como é que começou esse conto. E depois eu vou fazendo perguntas a respeito do conto para vocês. Então, escutem mais de uma vez para compreenderem essa história, para a gente conversar a respeito dela na live de espanhol, tá certo? Outro pedido para a live de espanhol é justamente a letra C da sua atividade aqui. Não dá para a gente fazer conversação com vídeo, então a gente vai fazer conversação na live. O que eu peço aqui já para você se preparar com antecedência? Olha só, já coloquei até no final aqui, ó, observação importante. Prepare a atividade 6, letra C, que é essa que eu destaquei agora, para fazermos uma conversação ao vivo em live a ser marcada. Você pode fazer um rascunho, tá, gente? Claro que você pode se programar aí fazendo um rascunho e na hora você se basear como se fosse um roteiro, tá? Então eu dou essa orientação. Pode fazer um rascunho para servir de roteiro na conversação ao vivo. Tanto da história quanto da letra C que eu vou pedir vocês. Mas a conversação da letra C impreterivelmente é em espanhol. Então, prepare-se oitavo, preparem-se nono, tá certo? O que eu quero de vocês na C? Describe oralmente... Describe oralmente a última... Vou acertar isso aqui, ó. Describe oralmente a última película o el último libro que leíste ao resto de la classe sem dizer qual é. O que eu falei até aqui? Vocês vão escolher um livro ou um filme que vocês tenham visto ultimamente aí. Não pode ser aqueles da nossa programação aí do Cine em Movimento, não, tá? Porque senão todo mundo viu. Mas escolha um livro ou um filme que você viu recentemente, ou algum livro ou filme que você gostou muito, e você vai descrever esse filme oralmente para a turma. Lembra que isso vale ponto, tá certo? As descrições estão aqui, eu já comento sobre ela, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham claro nessa primeira parte? Escolha um livro ou um filme. Pode ser que o nome dele seja diferente em espanhol. Se você conseguir a tradução aí pela internet, ok. Senão a gente faz uma tradução meio gambiarra aí para o português para que os nossos colegas consigam compreender. O que vai acontecer? Enquanto cada um vai descrever seu livro, seu filme, os demais alunos, ó, sigo aqui. Los demás companheiros vão tentar averiguar de que trata. Então, ó, enquanto um descreve o filme ou livro, os demais alunos vão tentar adivinhar de que filme ou de que livro que ele está falando. O primeiro a acertar pontua. Lembra que isso então é ponto extra, tá certo? E nosso ponto extra pode ser qualquer coisa. Vai ter ponto de ponto mesmo na nossa matéria, mas pode ser que ao final desta quarentena toda ainda role uma premiaçãozinha extra aí com coisinhas ou guloseimas ou algo do gênero, tá certo? O que você vai ter que descrever? Então, eu te dei uma dicasinha aqui de roteiro, ó. No te olvides, por exemplo. Do que você vai ter que falar?
você vai situar cronologicamente a história e os lugares onde sucede a ação. O que eu falei? Vocês vão descrever para as pessoas, situando os seus colegas cronologicamente, é o quê? No tempo, tá? Que tempo da história que está acontecendo. E os lugares de onde acontecem a ação, tá certo? Por exemplo, Animais Fantásticos e Onde Habitam. É uma história cronologicamente atual? Lembra que ela passa em outra época. Então, você vai me descrever que época que é essa. E vai me descrever em que lugar que passa. Ele passa, aí, por exemplo, no mesmo filme que eu falei, que também é um livro, não é? Ele se passa em Nova York, por exemplo. Mas você vai descrever essa Nova York aí, que não é a Nova York qualquer. Você vai descrever como era esse lugar, esse ambiente no filme, tá certo? É em espanhol. Olha que difícil, mas que bom de dar ponto quando a atividade é assim, né? Olha o ponto 2. Hablar de los personagens principais e secundários. Se eu estou falando de Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu tenho que falar de quem são os personagens principais, vou descrevê-los. Lembra que não é para você falar o nome aqui para os colegas não, na hora de descrever, tá? Claro que você vai ter suas anotações, você sabe o nome do personagem, porque depois a gente vai perguntar. Tá? E quem são os personagens secundários? Claro, gente, também eu tenho uma produção gigante. Eu não vou, o 300, né? Eu não vou conseguir falar o nome de todos os personagens secundários. Então, claro que você vai falar dos secundários principais, vamos dizer assim, tá bem? Terceiro ponto, hablar del desarrollo de la acción e de los temas que trata. Desarrollo é desenvolvimento, tá? Você vai falar como se desenvolveu a ação, como é que aconteceu a história. Tá? Quais são os temas abordados? Aconteceu isso, depois aquilo. É para você contar a história em si, num resuminho, tá bem? E o último ponto é expressar tua opinião sobre livro ou película. Você vai dizer pra gente se você gostou, se não gostou, por que gostou, por que não gostou. Olha a abertura que vocês têm. Vocês podem até descrever um filme que vocês não gostam, um livro que vocês não gostam, tá? Mas descrevam e também justifique com a sua opinião por que você gostou daquele, por que você não gostou, por que você escolheu esse filme ou esse livro, tá bem? Então, ó, isso daqui é atividade avaliativa. Claro que tudo é pontuado, mas esse aqui é mais atividade avaliativa ainda, tá bem? Porque esse aqui vai ser um ponto em separado, vai ser ponto de conversação. Lembra que a gente falou que ia chegar a hora que isso aconteceria? E vai ser agora. Como a live ainda não está marcada, você tem muita antecedência para você treinar isso em casa quantas vezes você quiser. Você não vai chegar na hora da live ou falar assim, tá, vamos chicos, agora vamos falar, vamos fazer uma atividade de avaliação oral. Não é na hora, não é? Então, olha, com muito tempo de antecedência, nós já estamos marcando para você se preparar para essa atividade oral. Escreva, traduza, treine no espelho, coloque seus pais sentados para ouvir, mas treinem antes, porque valerá pontuação para vocês, tá bem? Como sempre, ó, deixei a observação para vocês aqui de mandar as atividades para o e-mail Coordina Atividades, enderecem a mim, mas com o nome de espanhol para eu saber diferenciar que atividade você está mandando, se é arte, se é espanhol, e identifica nome completo e sério, isso é importantíssimo, e por favor, gente, coloca o nome da atividade que você está me mandando. Atividade de foto de caderno, tem hora que eu nem identifico do que se trata, tá bem? Identifica do que se trata. Ok? Nós temos os títulos aí em cada um dos arquivos. Pode colocar o nome do título do arquivo, tá certo? E mais um lembretinho novo, que essa atividade vai valer de pontuação para o segundo trimestre. Aqui nós temos 2 pontuações. A atividade feita mais a atividade de conversação. Tá certo? Por ahora, es esto. Nos vemos em las lives. Nos comunicamos aí por outros medios. Estudie muito, aproveche, hagan sus actividades con placer, ¿vale? Si tengan dudas, pueden sacarlas conmigo o a través del Emilio o a través del teléfono para los que tengan, ¿vale? Besitos y hasta pronto.